Olá, boa tarde a todos. Essa aula é uma aula de revisão para a nossa N2 final, que será realizada no dia 27, na próxima quinta-feira. Ela será uma atividade avaliativa no qual nós temos 3 aulas que serão de base para a nossa atividade. É a aula de número 5, a aula de número 4 e a aula de número 3. Lembrando que a N2 ela foi dividida em 2 etapas. Uma etapa que é justamente a etapa do projeto, no qual o projeto foi dividido em 100 pontos. Ele foi 100 pontos e valeu 100 pontos, sendo 50 pontos divididos com a apresentação e 50 pontos divididos com o material que você me enviar. E a atividade avaliativa final será, na nossa próxima aula, vai valer 100 pontos. Vou somar tudo, as notas do projeto, somando a apresentação com o trabalho vai valer 100 pontos, somando a nossa atividade avaliativa final também 100 pontos e dividir por 2 será a nossa nota avaliativa referente a N2. Quem ainda não apresentou o projeto, eu peço para o senhor me procurar no PV, que a gente vai ver como vai ser essa avaliação. Eu propus fazer uma aula de revisão para mostrar a nossa material que vamos desenvolver para a nossa atividade avaliativa. Como é que ela vai funcionar? Eu vou passar para os senhores em arquivo, pode ser em PDF pelo representante ou representante, e também vou colocar no SWAP no dia da nossa avaliação. A nossa avaliação está prevista para começar na quinta-feira, dia 27, às 14h55. Então, lá no máximo às 14h30 eu vou colocar no SWAP e também vou passar para o representante ou representante. Serão em torno de 7 questões misturadas em objetivas e subjetivas. Objetivas de marcar e subjetiva é para você responder conforme você achar que é a resposta da questão. Vou dar um exemplo. Primeira questão, de repente é uma pergunta no qual precisa ter a sua resposta subjetiva. Você pode pegar o arquivo que eu vou enviar em PDF ou que vai estar no SWAP. A resposta pode ser escrita à mão numa folha de papel, colocando o seu nome, a sua turma e resposta da primeira questão. Aí você escreve conforme você entendeu. Se a segunda questão, de repente, for objetiva de marcar, você coloca a resposta, é a letra aí A, B, C, D ou E, conforme do seu entendimento do que você estudou. Você vai marcar e colocar a resposta na folha separada. Se você preferiu responder todas as questões conforme eu estou orientando no caderno, como é que vai ser a forma de envio? Você pode tirar uma foto ou você... além de poder enviar pelo PV no meu WhatsApp, pode, e o ideal seria que a resposta seja enviada por via e-mail, no meu e-mail, marcio.souza@ifap.edu.br, tá? O ideal é que você faça assim, tire foto, mande pelo e-mail, ou se você está digitalizando no Word, você vai, responda todinha a sua prova, e salve e anexe e envie no e-mail, no meu e-mail. Por que eu prefiro no e-mail do que no SWAP? É só por e-mail. Outra coisa, vai estar disponível de 14h30 até as 16h50, que é justamente o horário da nossa aula. O e-mail que você vai enviar vem com horário e eu vou saber que realmente você enviou dentro do horário da nossa aula, que finaliza às 16h50. Não é verdade? Então, o prazo para enviar essa atividade na quinta-feira é até 16h50. Professor, eu tive um problema, não deu. Aí, a partir de 16h50, nós vamos ter que descontar alguns pontos aí, eu vou ver como é que vai funcionar. Então, o ideal, ela já vai estar liberada às 14h30, então às 16h50 vão ser em torno de 7 questões, poucas questões, dentro do horário previsto vai dar para ser enviado as respostas da N2 final. Vai valer 100 pontos. Eu vou somar com os 100 pontos que foi do projeto, que é dividido em apresentação, e o material que você me enviou por e-mail, você vai somar e dividir por 2. Eu vou colocar essa nota no SWAP referente a N2.
Se algum de vocês tiver alguma pergunta, ainda pode depois procurar no Swap, não, ou no PV, não esquecendo que é para enviar por e-mail, tá, gente? É para enviar por e-mail. Então, relacionado à nossa revisão, eu espero que todos estejam vendo essa tela aqui, no qual aparece a aula N3. A aula N3, ela fala especificamente, deixa eu só ver aqui um negócio, ela fala etapas da pesquisa científica, tá? No qual, entre as etapas da pesquisa científica, eu tenho... deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui essa câmera. Eu acho que eu não consigo. Só um minutinho. Etapas, espero que todos estejam verificando aqui esse slide. Etapa da pesquisa científica, no qual eu tenho um dos primeiros pontos, claro, a escolha do tema. Para escolher o tema, eu tenho que saber o que vou pesquisar. Será um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja provar ou desenvolver? Tem que ser um assunto, como eu expliquei para vocês, de interesse seu. Agora, claro, é do interesse seu dentro da nossa área. É aquele assunto que mais lhe chamou a atenção até agora, ou que possivelmente, como você já tem algum contato, alguma experiência relacionada à nossa área de edificações, que possivelmente possa vir a se transformar num trabalho de pesquisa científica. Não é necessário, como está escrito aqui no nosso slide, que você escolha alguma coisa nova, que seja original, que ainda não tenha sido estudado. Pelo contrário, é alguma coisa até da sua própria vivência, de alguma experiência aqui na edificações, ou como uma experiência de algum assunto que você já estudou aqui dentro do nosso curso. Pode ser uma questão polêmica aqui dentro do nosso curso. Por que eu falo isso dentro do nosso curso? Poxa, você não vai perder tempo pesquisando algum assunto fora do nosso escopo aqui, da nossa vivência durante esses anos dentro do curso de edificações, e que muitos de vocês vão transformar esse início aqui vão continuar uma capacitação fazendo um curso da área afim, do tipo de engenharia civil, elétrica, arquitetura e entre outras engenharias. Isso aqui pode ser o pontapé inicial. Então você já vai estar se aprofundando num ponto que possivelmente aí, de repente, vire um projeto de pesquisa no qual seja interessante até para você aprofundar, enriquecer mais o seu conhecimento em relação ao assunto estudado, tá? Então, primeiro ponto é a escolha do tema. Não pense que a escolha do tema é fácil, é muito difícil se fazer do tema, tá? E se levar em consideração, é um dos pontos principais em relação à questão da escolha do tema, dos pontos mais difíceis de se fazer é justamente a escolha do tema, tá? Então, depois que você escolher o tema, você vai passar então para um estudo minucioso. Esse estudo minucioso é justamente a revisão bibliográfica. Seja quem for o seu, o seu orientador, você vai precisar fazer uma pesquisa bibliográfica para embasar, para enriquecer a sua pesquisa. Você precisa ver o que já tem estudado em relação a esse seu tema, o que foi publicado, o que já foi pesquisado, o que já foi falado por outros autores em relação a esse tema que você pretende estudar, que possivelmente pode ser que vire realmente uma pesquisa científica. Claro, embasando, você tem que embasar, ver vários pensadores, não adianta você se prender só em um e dois, você tem que realmente fazer uma pesquisa relacionada a tudo que se tem sobre o seu assunto, tá? Posteriormente tem a justificativa, você vai se perguntar, por que estudar esse tema?
né? Quais as vantagens, benefícios e assim por diante. Vamos então para outro passo, que é a formulação do problema, no qual vou perguntar que resposta estou disposto a responder, e assim por diante. Assim, depois dessa parte da formulação, passamos então para quais os objetivos da pesquisa, o que a gente pretende alcançar com esse estudo, qual o objetivo geral, qual o propósito da pesquisa, em relação aos objetivos específicos, que justamente é aquela abertura do objetivo geral em outros menores possíveis capítulos, passando então para metodologia. O que seria então a metodologia? Como, em geral, no resumo, é como você vai fazer para analisar, para desenvolver a sua pesquisa, dependendo do tipo de pesquisa, como nós já vimos em outras aulas, ela pode ser do tipo exploratória, bibliográfica, experimental. Quando vou dar o exemplo da questão do experimental, quando se está se trabalhando uma pesquisa do tipo experimental, você precisa fazer análises em laboratório. Aí você vai ter que decidir quais os ensaios específicos para que eu faça análise desse meu material, para que eu consiga alcançar o objetivo proposto no meu trabalho, o objetivo real em relação a quais resultados eu vou querer nesse meu trabalho e assim por diante. Essa metodologia. Metodologia é o passo a passo de como vai ser feito a análise da minha pesquisa, tá? Aí assim dentro, posteriormente, da definição da análise, eu vou então para a coleta de dados, justamente dessas análises, de quais ensaios eu determinei juntamente com o meu orientador e vou determinar, posteriormente fazer a coleta desses ensaios. Lembrando que existem alguns ensaios que duram alguns dias, né? Não são aqueles ensaios rápidos, de você instantâneo, de você já fazer e já ter, dependendo dos ensaios, né? E você já ter o resultado instantâneo. Não, existem ensaios laboratoriais que realmente demandam tempo, até anos. Se você quiser saber, eu já fiz algum trabalho relacionado que eu precisei analisar durante 650 dias. 650 dias, quase 2 anos de análise, tá? Então, para você ter uma ideia. Aí, posteriormente, a coleta desse resultado, você vai então para a tabulação dos dados, que é justamente fazer o resumo de cada um dos resultados, né? Saber o que, se for principalmente ensaios laboratoriais, fazendo a comparação entre os demais resultados, quem foi o melhor, quem se comportou melhor durante a análise, quem não se comportou melhor e assim por diante. Aí, fazendo esse comparativo através de gráficos, de cálculos, de tabelas, eu faço essa análise e discussão dos resultados no final, explicando, fazendo essa comparação e assim por diante. Posteriormente, passamos então para a conclusão e análise desse resultado para finalizar o seu trabalho e em si fazer a redação, que é justamente a apresentação do seu trabalho científico, a organização de acordo com o layout e do tipo de trabalho que você está fazendo. Pode ser de questão de monografia, tese, dissertação e assim por diante. E a apresentação. Então, resumindo, etapa de método de pesquisa. Eu quis fazer essa parte, no geral, devagarzinho nessa revisão, porque com certeza isso aqui é o básico para que você realmente vá produzir um trabalho de pesquisa científica. Tem que seguir esses pontos, desde a escolha do tema, da revisão de literatura, da justificativa, da formulação do problema, da determinação de objetivos, metodologia, coleta de dados, tabulação de dados, análise e discussão de resultado, conclusão da análise dos dados, redação e apresentação do trabalho científico, posteriormente, divulgação. Eu falei para vocês sobre varia muito, principalmente em relação à metodologia, os tipos de pesquisa. Aí no próximo slide eu dou alguns exemplos do tipo de pesquisa experimental, exploratória, descritiva e assim por diante. Vai depender do seu tema e do objetivo que você quer. Aí você vai saber. Nesse momento, com a questão da pandemia, nosso tipo de pesquisa geralmente é apenas bibliográfico.
Porque fica complicado a gente fazer uma pesquisa do tipo experimental, até por conta do acesso aos laboratórios, não só do Instituto Federal, mas também como outros laboratórios que as universidades e os institutos ainda se encontram fechados com acesso aos laboratórios. Então, geralmente a nossa pesquisa, nesse período de pandemia, ela se desenvolve do tipo de uma pesquisa do tipo exploratória bibliográfica. Aqui eu fiz um quadro aqui mostrando mais ou menos alguns tópicos relacionados a cada um tipo de pesquisa, dando exemplo. E passamos então para o planejamento da pesquisa, né? É muito importante você se organizar relacionado a quando você for fazer um tipo de pesquisa científica, né? Então, para alcançar um bom, para que você faça realmente um trabalho completo, um trabalho objetivo, um trabalho que tenha resultados futuros como publicação, você precisa fazer um planejamento, fazer uma investigação, decidir o que pesquisar, para que pesquisar, como pesquisar e quando pesquisar, e assim por diante. Aí a gente já começa falando o que pesquisar, né? Justamente faz parte dentro da pesquisa, do planejamento da pesquisa. Compreende quando a gente se fala que pesquisar, compreende justamente num dos temas mais difíceis, num dos pontos mais difíceis relacionados à pesquisa científica, que é justamente a escolha do assunto, do tema. É muito difícil a gente conseguir sintetizar tudo isso e chegar num ponto comum. Até o assunto você pode até já ter uma ideia, mas o tema ele é mais complicado. Né? Você precisa realmente, muitas das vezes, da ajuda de um orientador para tentar ser mais objetivo possível em relação à escolha do tema, tá? Essa parte aqui fala também, olha, do ponto que eu lhe falei, que realmente a escolha do tema é a decisão mais difícil do processo, é o resultado da interação de fatores interno e externo. Realmente não é fácil a questão da escolha do tema. E aqui fala alguns pontos importantes que o tema tem que ter, né? Que ele deve cair diretamente no âmbito cultural da graduação, secundariamente ao da especialização e surgir da prática que o investigador realiza como profissional, ou seja, tem que, de preferência, ser da nossa área para que você não perca tempo, né? E até perde na questão de aprendizado, porque quando você está pesquisando, você está se enriquecendo em relação ao assunto, né? Aprendendo cada vez mais em relação a esse assunto que você pretende estudar, né? Pretende estudar e que futuramente isso com certeza vai lhe servir até na continuidade dentro daqui do nosso curso de edificações ou quem sabe você que ainda vai migrar para as engenharias e arquiteturas aí para a questão da graduação, tá? E assim eu vou explicando tudinho, falo daquele ponto importantíssimo, né, que posteriormente a gente concluída essa etapa da escolha do tema, vamos em si para pesquisa bibliográfica. É o primeiro passo. Quando você for conversar, depois que você tem o tema, que você for conversar com um possível orientador, pode ter certeza que ele vai pedir para que você se aprofunde em relação ao assunto. E a única maneira de se aprofundar em relação a esse assunto é fazer pesquisas sobre os materiais já publicados, fazer estudos sobre o que já se tem e assim por diante, tá? Esse tipo de pesquisa ela pode ser feita de algumas formas. Hoje, a forma mais fácil para nós seria através do advento da informática, das nossas tecnologias, né? Através da internet. Agora, a gente sempre tem que ter o alerta e tentar filtrar e procurar principalmente em sites seguros, né? Que realmente passam essas informações comprovadas para nós através de publicações, artigos, revistas científicas e assim por diante. Então é nessa fase aqui no qual, né, quando você está fazendo a revisão bibliográfica, você vai estar fazendo o quê? O levantamento de dados, né, que vai nos auxiliar na formulação do problema, vai nos ajudar na definição dos objetivos, vai sinalizar o melhor método, indica os procedimentos metodológicos, sustentação, análise dos dados e ajuda na interpretação e explicação da realidade.
assim por diante. Entre desses levantamentos dentro dessa questão de revisão bibliográfica, nós temos as leituras, né? A gente tem alguns tipos de leituras que a gente tem que fazer quando se estiver estudando para fazer essa revisão bibliográfica do tipo exploratória, leitura do tipo seletiva, crítico-reflexiva, leitura do tipo interpretativa. E alguns exemplos de como a gente pode trabalhar em relação à discriminação do tema e assim por diante, tá? Então, basicamente, esse material da aula 3, ele está bem explicadinho, assim como os outros. A gente estava nessa parte inicial sobre a escolha do tema e passando em si para a questão da revisão bibliográfica, tá? Eu finalizo essa aula aqui do material da aula número 3, falando sobre a questão da elaboração da fundamentação teórica. O objetivo dessa fundamentação teórica, o que seria a fundamentação teórica, é justamente a revisão bibliográfica, né? É o que você está estudando, apresentando os estudos sobre o seu tema, né, para você, o que você está se aprofundando em relação ao assunto que você escolheu como tema para o seu projeto e possivelmente para a sua pesquisa científica, né? Ou especificamente sobre o problema de pesquisa realizado por outros autores. Apresenta, portanto, uma revisão da literatura existente, não só sobre as diferentes teorias e suas críticas, como também trabalho realizado com base nessas teorias, levantamento de dados bibliográficos e documentais. Então, o que eu tinha que falar relacionado à aula 3, eu acabei de mostrar. Com isso, eu vou passar então para a aula 4. A aula 4 é a continuação. Aqui na aula 3, a gente fez no decorrer dos slides, a gente fez uma pergunta aqui, não foi? Justamente, deixa eu só chegar aqui na pergunta, que aqui na outra aula é o que pesquisar, né? Na aula 4, a gente já inicia aquela fala sobre o que pesquisar. Então, na outra perguntinha, o que pesquisar, né? Então, justamente a gente faz essa pergunta que é para explicar por que a gente vai fazer isso. A razão da escolha do seu tema, ou melhor, dos fatores que contribuíram para a decisão. Portanto, a gente responde a pergunta por que pesquisar através disso. Existem N razões para se fazer uma pesquisa, né? Portanto, não existe uma regra rígida quanto ao conteúdo da justificativa. Isso quando a gente fala justamente em relação a por que pesquisar, a gente já está justificando por que a gente quer se aprofundar, por que o interesse de querer estudar esse determinado assunto para nosso projeto e possivelmente que vai virar uma pesquisa científica. E assim a gente vai dando continuidade, fala aqui em relação aos pontos importantes que a gente deve levar em consideração, os fatores, entre eles aqui, os fatores que determinam a escolha do tema sobre a relação da experiência profissional acadêmica, é aquilo que eu falei para você, assunto tema, aqui da nossa área, como eu já dei vários exemplos, entre eles eu dei exemplos, assim como vocês me apresentaram, né? Muitos aí, eu acho que acredito que 90%, procuraram temas do projeto que possivelmente, eu até acredito que alguns possam querer se aprofundar mais e quem sabe virar um projeto, uma pesquisa científica, né? Então, mais de 90% de vocês entenderam que realmente, como a gente está na área de edificações, a gente tenta buscar algo interessante para que você possa se aprofundar mais ainda a critério de informações sobre um determinado tema da nossa área específica. Ainda temos 2 anos e meio ainda de estudo relacionado à área de edificações. Vocês vão sair técnicos de edificações. Então, quem sabe você é um técnico de edificações especialista em relação à área de materiais ou de equipamentos, alguma coisa aí no futuro e que você ainda vai aproveitar no curso de graduação. Então, isso aqui está tudo falando aqui da questão ainda da parte do tema, né? Da parte da revisão bibliográfica. Então, eu disse o que pesquisar, depois, posteriormente, eu vim por que pesquisar, e dando continuidade, eu venho para que pesquisar, né?
Isso tudo você tem que se perguntar. Isso tudo você respondendo essas perguntas, você vai facilitar o desenvolvimento da sua pesquisa, né? Quando eu falo para que pesquisar, eu vou justamente já me adentrando num ponto que é a questão da determinação dos objetivos. Então você vai se perguntar isso e vai fazer essa resposta. Essa resposta, quando se diz para que pesquisar, já lhe serve de base para a determinação dos seus objetivos. Então facilita. Se você seguir passo a passo, como a gente veio desenvolvendo em relação às nossas aulas, para aquele que assistiu, para que vê o material, sabe que isso tudo é uma sequência essa sequência vai vir a facilitar até em relação até aos trabalhos que você vai vir ter que fazer dentro do nosso curso aqui de edificações, para você fazer realmente um planejamento melhor, vai com certeza contribuir para que você desenvolva os trabalhos de todos os tipos, até de pesquisa científica, até de trabalho aqui dentro do nosso curso. Tá? É muito importante fazer essas perguntas. O que pesquisar? Por que pesquisar? Para que pesquisar? Então, tudo isso tem uma sequência que é justamente para amenizar, ajudar você a desenvolver cada vez melhor um trabalho. Pode ser até trabalho de pesquisa científica ou trabalho acadêmico mesmo. Vai explicando tudinho, essas respostas aí, dando exemplos, né? Em relação a objetivos específicos, objetivos gerais. Isso tudo aí eu peço que leiam com calma. Em relação aos níveis de conhecimento, nível de compreensão, nível de aplicação, nível de análise, nível de síntese, nível de avaliação. E vamos para mais uma perguntinha. Então, o que pesquisar, por que pesquisar, para que pesquisar e agora? Como pesquisar? O como pesquisar tem a ver diretamente com o que, gente? Com a metodologia. Como eu vou desenvolver a minha pesquisa? Como eu vou desenvolver a minha pesquisa? É justamente a parte da metodologia. Vai ser através de entrevista, vai ser através de análises experimentais, vai ser laboratório, vai ser através só apenas de pesquisa bibliográfica, através de livros. Vou pegar livros e materiais que eu encontrar relacionado ao que já foi publicado sobre o meu tema e assim por diante. Então, entro bem aqui na metodologia. Então, cada perguntinha dessa me força a pensar e automaticamente eu já vou definindo tudo em relação ao direcionamento do que eu quero fazer, do que eu pretendo fazer, tá? Então tudo isso vai seguindo aqui dentro dos slides, que esses slides já se encontram no Swap. Quem quiser, depois eu vou dar uma revisão para colocar tudo isso em PDF para vocês também, para ficar mais fácil o entendimento. Tem até um quadrozinho aqui, no qual eu finalizo justamente com pergunta que nós chegamos aqui. Já outra pergunta em relação à metodologia, que é justamente o para que pesquisar, que é a parte da metodologia, tá? Um exemplo aqui, expliquei tudinho isso aqui. Então, posteriormente, eu já tendo traçado a minha metodologia, que é justamente como pesquisar, eu vou então para execução da pesquisa, que é justamente o momento da aproximação com o campo de estudo, eu vou fazer mesmo na prática. A execução é tudo que eu vou fazer para conseguir o resultado da minha pesquisa, tá? Então é justamente aqui que eu vou estar executando o meu pensamento, a minha pesquisa. Então, eu falo de como fazer, a preparação e assim por diante. E posteriormente eu vou para a comunicação do resultado. Né? Eu fiz a pesquisa, aí dentro da pesquisa dentro está envolvida a questão da coleta de dados. Depois da coleta de dados eu faço a análise de resultado e a comunicação do resultado. Né? Nesse momento, quando o que foi feito, por que feito, para que e como foram feitos, são transformados em informações organizadas. A gente vai organizar todo esse leque de informações que a gente veio desde toda a metodologia,
da coleta de dados, e aqui a gente vai fazer análise desse dado para colocar no papel e tentar explicar para os interessados que forem fazer a leitura do nosso trabalho, né? Que a gente vai demonstrar por meio de argumentação, raciocínio lógico, em relação à análise e à coleta desses resultados. Vai explicando. E faz parte da nossa quarta aula, tá? E a nossa quarta aula, ela finaliza, tem um resumo. Vou ler esse resumo aqui dessa quarta aula. Após verificar as etapas básicas para o desenvolvimento e a consideração de uma pesquisa científica, foi evidenciada a importância dos momentos dessa caminhada. O espaço deve ser vivenciado de forma dinâmica e nunca de forma estática. A gente tem que vir seguindo tudo isso que a gente vem sendo orientado, principalmente a partir dessa aula 3. Ficou claro que um passo depende do outro, né, para o sucesso do resultado final, sem necessariamente o caminho a ser rígido, ser linear. Ou seja, você tem que seguir essas perguntinhas do que, por que, para quê, tem que ser feito conforme a sequência para a gente obedecer o layoutzinho, desde a escolha do tema, da revisão bibliográfica e assim por diante. Olha só, a etapa de planejamento é uma etapa decisória. Ela traça o caminho para o investigador deverá seguir. É o caminho que você tem que seguir para ter sucesso em relação à sua pesquisa. Decisões sobre o que pesquisar, por que, quando, como e onde são cruciais no processo investigativo. Você não pode deixar de pular essas etapas. A etapa de execução trata da entrada do pesquisador no campo de pesquisa, é a aproximação com os fatos e fenômenos que serão estudados, é o momento de coletar as informações, analisá-las, interpretá-las para depois comunicar o resultado na última etapa investigativa. A última etapa justamente é o momento de socialização do conhecimento. Afinal, a ciência existe para o homem e para a sociedade. Ou seja, você tem que divulgar o que você se propôs a investigar. Então, divulgar esses resultados. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas você tem que fazer essa divulgação. Essa divulgação, é claro, nós vamos ver mais nas aulas na frente. Ela tem que seguir todo um layout, tem que seguir toda uma norma e assim por diante. Os outros slides eram referentes a primeira parte foi sobre a orientação sobre o projeto de pesquisa, mas posterior eu passei uma aula específica sobre o projeto de pesquisa. Como nós já apresentamos, você pode esquecer esses slides aqui de 31 em diante. Passando para a aula que vai ser base para a nossa atividade avaliativa do dia 27, é uma aula específica sobre fichamento e resumo, onde eu começo colocando esse alerta aqui, que você já leu algo muito importante em algum lugar. Isso acontece muito com todos nós. E nunca mais encontrou para ler, né? Então a gente tem que sempre estar atento quando você encontrar alguma coisa interessante, principalmente no momento que você está fazendo a sua revisão bibliográfica. No momento que você está fazendo pesquisa sobre os assuntos relacionados ao seu tema, quando você achar alguma coisa importante, você deve fazer um fichamento, você deve fazer o arquivamento, você deve fazer arquivamento desse material para que você, quando precisar, saiba onde encontrar tudo relacionado ao assunto que você quer estudar. Então, eu falo sobre a definição de fichamento, que é uma forma de investigar que se caracteriza pelo ato de fichar, registrar todo o material necessário à compreensão de um texto ou tema. É uma parte importante na organização da pesquisa, onde vai nos facilitar, vai permitir um fácil acesso aos dados fundamentais para a conclusão do trabalho. Aí fala da questão do fichamento, o que o fichamento nos proporciona, o que ele nos facilita, alguns tipos de fichamento eu tenho aqui também, e que são esses tipos de fichamento. Eu vou dando exemplo de cada um deles, quando eu falo do fichamento bibliográfico por autor, de ficha bibliográfica por assunto, de ficha de transcrição, de citação, de ficha resumo ou comentário. Aí eu vou explicando cada um desses tipos aqui, tá? De fichamento. Todos eu vou explicando e dando exemplo. Posteriormente ao fichamento, nós vamos então para o resumo. O resumo faz parte do nosso trabalho. O resumo, ele é o último ponto
tem que ser elaborado, porque lá no resumo nós vamos dar vamos fazer o link geral do trabalho, inclusive dar como se fosse um spoiler, inclusive dar o resultado. É o resumo, é como se fosse o spoiler do seu trabalho, que nesse resumo ele tem que ser completo, conforme as orientações, para que ele chame a atenção, que a gente tente, que queira realmente, o leitor queira realmente dar prosseguimento na leitura completa do seu trabalho. É muito importante o resumo. Instigue o leitor a ler completo o seu trabalho, tá? Então tem os itens importantes que a gente tem que levar em consideração dentro do resumo. Era bom, a gente deve seguir isso de preferência, vai facilitar na formulação do resumo. Entre outros, levar em consideração que a primeira fase deve ser significativa, expondo a ideia principal, isto é, identificando o objetivo do autor quando escreveu o texto, e assim por diante. Então, os pontos importantes aqui dentro do resumo eu faço para vocês, e existe também alguns tipos de resumo. Resumo do tipo informativo, resumo do tipo crítico, resumo acadêmico, científico, e assim por diante. Aqui eu vou explicando cada um tipo desses resumos, tá? Para que você possa seguir. Posteriormente ao resumo, passamos então para a resenha, que é uma espécie de resumo crítico. Constitui-se um texto que estabelece comparação com as mais obras da mesma área. Aí eu vou explicando também como se fazer uma resenha que deve seguir a norma da NBR 6023-2022, aí onde eu tenho os pontos principais, onde tenho que estar dentro do resumo do que se trata a obra, o que diz, tudo bem explicadinho aí conforme o nosso material que vai estar disponível, já está disponível para você no Swap, e eu posso também passar para vocês em PDF, além de estar no Swap, tá? E aqui eu finalizo nossa quinta aula falando a importância da resenha, que proporciona ao aluno que leia, resuma, faça uma crítica do assunto. No modo geral, é uma forma de estudo que aprofunda o assunto, esclarece sobre a vida do escritor, apresenta o conteúdo e qual o método utilizado para escrever, dentre outras informações. Então, com isso eu finalizo, são esses 3 materiais que vão servir de base para a nossa N2, que será realizada no dia 27. Só fazendo um resumo do que eu já falei no início da aula. A N2 ela foi dividida em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa do projeto, que nós finalizamos. Ela valeu 50 pontos para o envio, vocês me enviaram, do material para olhar, e também valeu 50 pontos da sua defesa. Então essa foi a primeira parte, foi a atividade parcial relacionada à N2. E a N2, ao final, será no dia 27, no qual eu vou passar uma atividade avaliativa, vou colocar no Swap por volta de 14h30, e também posso passar para representante PDS para espalhar no grupo de vocês. Vocês têm que me responder, a resposta somente será aceita e enviada por e-mail, marcio.souza@ifap.edu.br, ou pelo WhatsApp. Vocês vão ter o período de 2h30 do dia 27 às 16h50 também do dia 27. A partir desse momento que eu confirmar no horário que vocês enviaram por e-mail, posteriormente às 16h50, a gente vai fazer uma espécie de desconto de ponto, né? Porque não cumpriu o horário. Então, pode ser feito esse envio. Você pode responder através manualmente, em uma folha de caderno, tirar foto e mandar por e-mail, ou digitalizado também, mandar por e-mail. Não esquecendo de identificar o seu nome e a sua turma para facilitar a correção. Posteriormente, que vocês me enviarem, eu vou somar essa nota da atividade avaliativa final, vocês vão me mandar no dia 27, junto com a nota da parcial, que era 50% do trabalho, 50% da apresentação, vou somar tudo e dividir por 2. Será a nota da N2. Um aviso especial para aqueles alunos que não fizeram a atividade avaliativa do projeto. Por favor, me procurar no PV, tá? Me procure no PV que a gente vai ver uma maneira aí de como a gente vai resolver isso. E também, para quem não tem nota da N1, por favor, me procurar no PV, tá? Se identificar lá que a gente vai tentar ver como é que a gente vai fazer. Então, essa aula de hoje está aqui, é uma aula específica com 3 assuntos que servem de base para a nossa N2 dia 27. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me procurar no PV. Muito obrigado. Até mais.